Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Opa, vamos para a segunda edição do dia do Jornal do Masa. A primeira nós terminamos mais um capítulo da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e anunciamos que vamos continuar porque estamos trocando de edição quinzenal da revista Exame. Mas, evidentemente, nós vamos precisar de mais alguns programas, porque o tema continua a ser debatido. E, gente, hoje eu voltei para uma segunda edição que não trata da questão da segurança pública, porque nós temos em mãos um exemplar da Folha de São Paulo desta terça-feira, hoje, 18 de junho de 2019, a edição nacional, ano 99, número 32.948, que tem como matérias de capas temas interessantes. Por exemplo, mundo ganhará 2 bilhões de pessoas em 30 anos, diz a ONU, a Organização das Nações Unidas. E é esta reportagem que nós vamos fazer uma análise. Muito possivelmente nós vamos demorar mais de um programa, porque a reportagem que veio desse relatório da ONU é bastante detalhada. E como é da ONU, a gente tem que levar em consideração. Até porque a gente vai ter que fazer o quê? Um contraste com os dados do IBGE, que estão sendo divulgados sempre e que o ano que vem passarão por uma atualização, porque é o ano do censo. Parece que vai ser um censo mais enxuto, graças à falta de dinheiro do governo, mas ele ocorrerá. Bem, além dessa reportagem que nós vamos anotar, que nós vamos analisar com mais detalhes, nós temos também o caso da Odebrecht, entra em recuperação judicial com dívidas que chegam a 98 bilhões e meio, é o maior processo da história desse tipo, né? Anteriormente nós tínhamos a empresa Oi, que entrou em recuperação judicial com 64 bilhões de reais. Pois é, gente, provavelmente os fornecedores, e não são poucos, já que são quase 100 bilhões de reais, esses estarão em situação mais difícil ainda, porque não é só a recuperação judicial da Odebrecht, mas toda a cadeia produtiva envolvida com a Odebrecht. Então, se a crise se agravou e a previsão do crescimento do PIB hoje está em menos 0,2%, imagine hora que for anunciado de fato, né? Ou seja, passar na mão da justiça esses 100 bilhões de reais que serão retirados do mercado e a cadeia envolvida com isso. Além, evidentemente, do desemprego que vai aumentar. É brincadeira. A Folha de São Paulo sempre, como é do seu jeito, fazendo uma denúncia. A Associação de Polícias Militares tem diretores com bens milionários, em que ela denuncia os integrantes da cúpula da Associação de Cabos e Soldados, evidentemente, cabos e soldados, né? Ou seja, pessoas que estão administrando, mas que, segundo a Folha de São Paulo, digamos, não tem aí uma moralidade muito acentuada. Uma outra importante chamada da primeira página é o Gustavo Montesano, que é um banqueiro jovem de 38 anos, substitui Joaquim Levy na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Outra reportagem bombástica, mais uma crise para o governo do Jair Bolsonaro. Durante as eleições, empresas usaram disparos pró-Bolsonaro, diz Espanhol. Dono de agência nega ter vendido envio de mensagem no WhatsApp com esse fim. Foi uma investigação do Tribunal Superior Eleitoral e parece que a campanha do nosso querido presidente da República, Jair Bolsonaro, ela se consolidou graças a uma série de robôs e computadores que disparavam notícias, não sei de todas verdadeiras, no WhatsApp das pessoas. O TSE está investigando o ex-candidato a presidente da República, Fernando Haddad, está fazendo uma representação judicial e vejamos o que vai dar a investigação. Eu vou folhear algumas páginas para a gente ver aí o que tem de interessante, né, nesta edição. Por exemplo, na página A3, primeiro caderno, Tendências e Debates, tem um artigo interessante, a continuidade da crise, estrutura fiscal ineficiente emperra o crescimento. Antes era a reforma da Previdência, agora está se dando outra desculpa, segundo José Maria Alves da Silva, doutor em economia e professor titular aposentado da Universidade Federal de Viçosa, a UFV, em Minas Gerais. Pena que o senhor não comenta que essa estrutura fiscal ineficiente emperra o crescimento, mas o senhor não comenta que em 2018 houve subsídios e incentivos fiscais na ordem de 314 bilhões e 200 milhões de reais. E que isso ocorreu, esse subsídio, essa isenção, a contrapartida era a geração de empregos. Com este nível de isenção de 314 bilhões e 200 milhões de reais, os empresários teriam que gerar 157 milhões e 100 mil empregos se pagassem um salário mínimo. Ou, se pagassem nossa renda per capita de 5 mil reais, eles teriam que gerar 31 milhões 420 mil empregos, pagando por mês para cada trabalhador 5 salários mínimos. Quem é que cobra isso, presidente Jair Bolsonaro? Quem é que cobra isto, superministro da Economia Paulo Guedes? Até agora, ninguém me respondeu. Que falta de transparência. Opa! Página A4, coluna, seção Poder. Empresas contrataram disparos pró-Bolsonaro no WhatsApp, diz Espanhol. Reportagem de Folha Cheia. Mais um escândalo. Aqui está um dos esquemas. Celulares ligados ao notebook. Simplesmente para cada notebook nós tínhamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 celulares. E assim esse homem fez sua campanha presidencial, entre outros detalhes. Na página A8, ainda falando de poder, eles continuam. A reportagem, uma página só não foi suficiente, necessário mais 2 colunas de página toda para falar do escândalo do WhatsApp. Nas outras colunas, nas outras 4 colunas, substituto de Santos Cruz, que foi o general demitido, tem relação próxima com o PT e PSOL. O general Luiz Eduardo Ramos
da atual Secretaria de Governo é conhecido como uma espécie de relações públicas do Exército. Mas, como descobriu a Folha de São Paulo, que inclusive faz um perfil do general, né? Quem é o general Ramos? O Luiz Eduardo Ramos. Diz que ele é muito próximo ao PT e ao PSOL, ou seja, ele tem relações próximas com a esquerda, e parece que o nosso Jair Bolsonaro andava desgostoso com todos aqueles que eram associados anteriormente com o PT e o PSOL. Na linguagem dele, todos são ladrões, e ele nomeia o Luiz Eduardo Ramos, o general, para a Secretaria de Governo. Isso mostra bem quem é esse governo atual. Bom, na página 10, nós temos um artigo em que o Joel Pinheiro da Fonseca, economista mestre em filosofia pela USP, critica a troca no BNDES, não está satisfeito com o atual indicado, muito menos com o anterior, e ele chama o artigo de limpar para destruir. Um BNDES disfuncional talvez seja a real intenção do governo. Eu tenho conversado com um ex-aluno que hoje está no Rio de Janeiro, é funcionário da Petrobras há 14 anos, ele está me dizendo exatamente isso, que o governo do senhor Jair Bolsonaro anda desmontando todo o patrimônio estatal e vendendo para empresas privadas, diminuindo, cortando, fatiando, como eles dizem, e vendendo as partes. Muito bem, continuando então, chegamos na página A12 e A13, em que a gente vai analisar então a população do mundo segundo o relatório da Organização das Nações Unidas. Vamos lá, vamos voltar para a capa do jornal, para que a gente possa ter um panorama dessa reportagem, que é uma reportagem bastante interessante sobre demografia, sobre geografia humana para quem vai prestar vestibular, até porque ela é extremamente atualizada. O relatório saiu do World Population Prospects de 2019 da Organização das Nações Unidas. Então veja, o canal já tinha The World Almanac, uma fonte que este ano, com a edição de 2019, simplesmente está no mercado há 151 anos. Veja a seriedade. Agora nós vamos unir a um relatório das Nações Unidas, também de 2019, World Population Prospects. Bom, vamos lá, gente, vamos começar a analisar. Mundo ganhará 2 bilhões de pessoas em 30 anos, diz ONU. Projeção aponta para 9,7 bilhões em 2050. Ultrapassado pelo Paquistão, Brasil agora é o 6º país mais populoso do mundo. Eu tinha dado essa informação para vocês quando na sessão, na playlist Top 10, os 10 mais, nós analisamos os 10 países mais populosos do mundo pela projeção de crescimento. E eu fiz tanto Paquistão quanto Brasil na seção Países, que é a edição especial do Jornal do Masa, que analisa os países do mundo. Eu já havia falado que isso iria acontecer, que o Paquistão ia superar a população brasileira e que a gente ia passar de 5º para 6º. Agora, o relatório da ONU, World Population Prospects, acaba de confirmar então. Segundo ele, o Brasil deve terminar o ano de 2019 com 211 milhões de habitantes. E o Paquistão, 217 milhões de habitantes. Bem, gente, população mundial continua a aumentar, mas com uma taxa de crescimento
menor do que antes. Em 1950, a população do mundo era de 2,5 bilhões de habitantes, há 70 anos atrás. Naquela época, a taxa de crescimento era de 1,8% ao ano, quer dizer, altíssima. Em 2050, gente, nós vamos atingir 9,7 bilhões de habitantes. Ou seja, em um século, de 1950 para 2050, nós quadruplicamos a população mundial. Ela passou praticamente de 2,5 bilhões para 10 bilhões de habitantes. Só que a taxa de crescimento recuou. Hoje a taxa de crescimento, gente, ela está muito baixa, na casa do 0,2, 0,3% ao ano. Segundo o relatório, no ano de 2100, portanto, daqui a 80 anos, a população do mundo atingirá 10 bilhões e 900 milhões de habitantes. Estará crescendo num ritmo de 0,04% ao ano. Então a população mundial, ela deve se estabilizar na casa dos 11, 12 bilhões ali por volta de 2120 por aí, daqui a 100 anos. O crescimento pode parar por volta do fim do século, diz o relatório. Bom, vamos lá. A taxa de crescimento da população deve cair, mas a diferença entre países pobres e o resto do mundo tende a aumentar. Óbvio. Por quê? Porque os países pobres, devido ao baixo nível cultural, devido ao efeito da pobreza, que tendem a continuar a crescer e a puxar a taxa de crescimento. Como nós estamos analisando em muitos países da Europa Ocidental e também no Extremo Oriente, a taxa de crescimento em alguns deles já é negativa. Só que a gente vê por outro lado, nos países mais pobres do mundo que nós analisamos até agora, que a taxa de crescimento é muito elevada. Bom, e aí ele traz dados para o mundo e para os países menos desenvolvidos. De 1950 até 1955, o mundo crescia numa taxa de 1,78% ao ano. Já os países mais pobres, 1,95%. Então a taxa de crescimento dos países mais pobres e dos países mais ricos era praticamente a mesma. No último quinquênio, que vai de 2015 até 2020, as coisas vão mudar muito. Os países do mundo, na média, estão crescendo 1,09% ao ano. Os países mais pobres, 2,33%. Então, gente, os países mais pobres tiveram um crescimento maior ainda do que era 70 anos atrás. Enquanto os países ricos quase caíram pela metade. Segundo os dados do relatório, de 2095 a 2100, a taxa de crescimento do mundo estará próxima de zero, 0,04. E ela só existirá porque nos países pobres ela estará crescendo num ritmo de 0,5% ao ano, que é o atual ritmo de crescimento da população brasileira, por exemplo. Isso quer dizer que para ela estar crescendo 0,04 e o mundo pobre, que é o mais populoso, estar crescendo 0,53, no mundo rico, a população dos países estará diminuindo. Bom, o relatório também traz que entre os 2 bilhões de pessoas
que o mundo vai ganhar entre 2019 e 2050, portanto nos próximos 31 anos, a maioria são entre os países pobres, dos quais 22 países contribuirão para o aumento da população de modo definitivo. São eles: a Índia, que se localiza no sul da Ásia, a Nigéria, na África Ocidental, o Paquistão, no sul da Ásia, que acabou de superar a população brasileira, a República Democrática do Congo, no centro da África, a Etiópia, no leste da África, a Tanzânia, também no leste da África, a Indonésia, no sudeste da Ásia, o Egito, no norte da África, os Estados Unidos. É mole? Quem diria, hein? Mas isso é principalmente graças ao fato de nos Estados Unidos existirem 50 milhões de imigrantes. A população chamada WASP, W-A-S-P, que representa a população norte-americana, W de White, AS de Anglo-Saxon e P de Protestant, ou seja, a população americana é majoritariamente branca, de origem anglo-saxã e protestante. Essa população, ela praticamente não cresce mais. Angola, sul da África, Uganda, centro da África, Níger, África Ocidental, Quênia, África Oriental. Perceberam que a maior parte dos países fazem parte do continente africano, que já é o segundo mais populoso do mundo? Mas as taxas de natalidade na África, em partes devido à pobreza, em partes devido à melhoria das condições de vida, são responsáveis por esse aumento demográfico significativo. Sudão, norte da África, Filipinas, que se localiza no sudeste da Ásia, Moçambique, no sul da África, Iraque, no Oriente Médio, Bangladesh, sul da Ásia, México, norte da América Latina, Madagascar, sul da África, Afeganistão, Oriente Médio e Costa do Marfim, que se localiza na África Ocidental. E aí vem o resto do mundo. O Brasil contribuirá com 17 milhões e 900 mil habitantes. Ou seja, uma contribuição bastante modesta, já que o aumento será de 2 bilhões. Bom, o último gráfico desta primeira página, ele mostra os países mais populosos em 1990, agora em 2019, em 2050 e em 2100. Em 2019, vamos dar uma olhada em 2019. O país mais populoso do mundo, como a gente sabe, é a China. O segundo mais populoso é a Índia. O terceiro, os Estados Unidos. O quarto, a Indonésia. O quinto, agora é o Paquistão. E o sexto é o Brasil. São 6 países mais populosos do mundo. Em 2050, haverá algumas trocas de posição. A Índia será o país mais populoso do mundo. A China vai estabilizar a população e vai diminuir, mas vai continuar o segundo mais populoso. Terceiro lugar será a Nigéria. A Nigéria que hoje é o 7º país mais populoso do mundo e que em breve, por volta de 2025 no máximo, deve trocar de lugar com o Brasil, jogando o Brasil de 6º para 7º, mas em 2050 a Nigéria já vai ser o 3º. O 4º
Estados Unidos. O quinto, o Paquistão. O sexto, a Indonésia. O sétimo, o Brasil. Em 2100, que é onde termina a projeção do relatório, o panorama estará assim. Primeiro país mais populoso do mundo, vai ser a Índia, com 1 bilhão e 450 milhões de habitantes. O segundo país mais populoso do mundo vai ser a China, que hoje tem 1 bilhão e 400, vai cair para 1 bilhão e 65 milhões. Por que vai ter essa redução? Porque a China vai envelhecer, como ele já tem poucos filhos, a combinação do envelhecimento da sua população mais o reduzido número de filhos vai diminuir. Então pode ficar tranquilo que não é guerra. A Nigéria, gente, que hoje tem 200 milhões de habitantes, terá 733 milhões. Uma loucura. Os Estados Unidos vai passar para 434, vai continuar em quarto. O quinto vai ser o Paquistão. Olha que em 2019 o Paquistão assumiu o lugar do Brasil, né? Vai continuar quinto com 403 milhões. Pra vocês terem uma ideia de como a população do Paquistão vai crescer. Ela vai quase dobrar. E a do Brasil vai diminuir. Porque o Brasil é um país que está se estabilizando, tanto no crescimento, quanto no número de filhos, mas sobretudo porque a população brasileira está próxima do envelhecimento. Em 2100, o Brasil vai ter diminuído sua população, que hoje é de 211 para 181 milhões. O Brasil vai ter uma diminuição de 30 milhões de habitantes. Talvez esse argumento, esse relatório arrebente com a conversa mole, a conversinha de boteco sobre a reforma da Previdência. Aí, ó, tá estampado na Folha de São Paulo. A Folha publicou o World Population Prospects 2019 da Organização das Nações Unidas. Bom, não quero ficar nervoso. Vamos continuar o relatório. A República Democrática do Congo, que é outro país do continente africano, vai ser o sexto, ocupando o lugar que seria do Brasil. O sétimo vai ser a Indonésia, o oitavo, outro país africano, a Etiópia. O nono, outro país africano, a Tanzânia. O décimo, outro país africano, o Egito. O 11º, outro país africano, que é Angola. E o Brasil vai ser só o 12º. Ok, pessoal? Desta forma, nós analisamos então a Folha de São Paulo de hoje, sobretudo a reportagem importantíssima do World Population Prospect de 2019, publicado agora, e que, se você quiser detalhamentos, análises mais profundas, é só pegar a edição de hoje e ir à página A12 e A13, seção Mundo, primeiro caderno, onde nós temos uma análise bastante ampla em 6 colunas. Dependendo do andar da carruagem, de como nós estivermos analisando outros contextos, e terminando, de repente a gente volta e faz uma série especial sobre esse importante relatório para complementar a nossa base de dados. Eu estou ficando por aqui. Muito obrigado por prestigiar o programa. Até uma próxima edição.